Ao vivo, aleluia, glória a Deus, as vozes, gente, aqui as vozes do além. Agora eu tenho mais duas companheiras de vozes do além. Deem boa noite, a paz do Senhor, voz do além. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, boa noite, paz do povo Senhor. de Deus. Paz do Senhor, gente. Deus abençoe vocês. Se alguém estiver aí ouvindo, esse é os bastidores do nosso ambiente, onde nós vamos estar compartilhando com vocês. Primeiro é compartilhar, né? A primeira coisa é compartilhar. Queridos, Jesus é lindo. Cadê o som? Tá legal? Eu vou ter que ir lá, cara. Do meu lado está o pastor Luiz Henrique e o presbítero Aguinaldo Cornélio, e a voz do além já se apresentou. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Deus, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui. Estende as tuas mãos e ajuda-nos, sustenta-nos com graça, com a tua paz, com a tua misericórdia. Nós oramos por todos aqueles que hoje se encontram hospitalizados, que estão enfrentando situações difíceis no hospital, que estão vivendo situações difíceis pela falta de recurso, pela falta de espaço, ou mesmo porque os seus pais, estando internados, talvez nesse dia de 2020, no dia dos pais de 2020, eles não poderão estar juntos. Estende as tuas mãos para curar, para sarar, para ajudar a todos. Livra-os do mal, sustenta-os com graça, em nome de Jesus. Recebe, ó Deus, a nossa participação, dê a nós a graça de discutir esse assunto com sabedoria. Nosso objetivo aqui não é atacar, mas é ajudar no processo de instruir as vidas, e para isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, e nós agradecemos por essa presença. Amém. Glória a Deus. Aguinaldo Cornélio, presbítero, servo de Deus, companheiro. Vou fazer uma pergunta adiantando, se é avô não, né? Não, Pai. ainda não. Só por causa da barba dele. Cabelo branco e a barba branca não quer dizer nada. A mãe do Aguinaldo tá mandando a paz do Senhor, meu filho amado. Aí, Amém. Deus abençoe a senhora. Fica conosco aí, hein, mãe? Aí, compartilha, agora aqui a gente compartilha consegue em nome de Jesus. Acompanhar. Gente, queridos irmãos, nosso objetivo é falar sobre um assunto relacionado ao ambiente desta semana, que é o Dia dos Pais. E a proposta desta live é discutindo a paternidade. O que nós queremos é conduzir um bate-papo com vocês, e acredito que chegaremos ao ponto onde estaremos falando dos dias atuais. Por isso, o meu pedido: compartilha a live, compartilha, manda para alguém que você conhece, que precisa de um bom conselho. O seu pai, um sogro, um amigo, um padrasto. Hoje nós temos algumas verdades para falar. Então tem aquela forma maravilhosa de mandar um recado. A forma é essa e é já. Começo ouvindo os meus amigos. Eu vou ouvir primeiro uma introdução onde o Aguinaldo, mas vocês não conhecem? Fala, Aguinaldo, quem é você? O Aguinaldo veio preparado, gente. Mas pode ir, começa. Rapaz, irmãos, primeiro é um grande prazer estarmos aqui ao lado de grandes homens de Deus, mestre e professor, pastor, amigo, Gessé, servo de Deus, pastor Luiz, né, homem aqui abençoado, meu amigo também. É uma honra estar aqui participando desse momento, discutindo a paternidade. Esse assunto é muito, mas muito extenso, e eu acho, com certeza, nós não conseguiremos finalizar esse assunto porque ele é muito extenso. Aguinaldo Cornélio, seu servo, tá?
sua serva também. Sou um profundo apaixonado pela palavra do Senhor, né? Deus tem me colocado para tentar passar aquilo que a Bíblia ela vai nos mostrar de mais interessante. Eu trouxe aqui um estudo bem resumido, né? E algumas folhas, e eu não consegui ainda terminar. E eu creio, em nome de Jesus Cristo, que o pouco que nós vamos falar aqui possa alcançar você que está aí, possa alcançar esse que você acabou de convidar para assistir, esse que acabou de entrar agora ao vivo conosco. Que isso sirva para mim, para nós que estamos aqui, para você que está aí. Muito bom. O que eu quero dizer em primeiro momento é que nós somos pai, nós somos pais, só que nós somos uns pais diferentes. Nós temos Deus conosco, e é isso que vai fazer a diferença na minha, na vida dos meus irmãos e na sua vida que você está aí. É isso que nós queremos passar, essa é a nossa ideia, passar que existe um Pai, existe um Deus que Ele pode nos fazer pais melhores. É isso que nós vamos tentar passar para você aqui. Na minha introdução, eu queria dizer que é um prazer estar aqui e vamos aprender muito em nome de Jesus Cristo. E hoje a gente tem algumas surpresas. Eu vou dizer isso aqui para vocês. Este aqui é um prêmio que nós vamos compartilhar a quem compartilhar, ok? Isso aqui nós ganhamos da Boticário, de uma serva de Deus. É um negócio muito chique. Eu não consigo nem me ver. É uma Malbec Necessaire Black. É uma Malbec Necessaire Black. A nossa querida irmã, deixa eu lembrar aqui, a esposa do Christian, Nívia, ela é uma representante da Boticário. Ela disse: pastor, eu quero abençoar o projeto Discutindo a Paternidade, e então vou explicar para vocês. É um material bom, Luiz? Dá uma olhada. Você que é bonito, você colocar escova de dente, quando você for fazer suas viagens missionárias. Olha, eu acho que essa ia encaixar comigo, hein? Mas nós podemos participar do sorteio também? Eu já quero participar para ganhar. Essa daqui, quem compartilhar, só vai valer o sorteio. Depois vai ser assim, ó. As irmãs, as vozes do além, todas as pessoas que compartilharam terão seus nomes colocados e vão concorrer a esta necessaire para o seu esposo. Gente, isso aqui é muito bom. Eu que faço algumas viagens com a Fati, e vou falar para vocês, a bolsa da minha esposa cabe na bolsa da Paty, cabe a minha bolsa 7 vezes. Mas eu tenho uma necessaire legalzinha com a minha escova de dente, com shampoo, esse shampoo que você usa para lavar o cabelo. Esse aqui é para quem compartilhar, mas amor, nós teremos ainda, ó, 10 mil vezes aí, viu, pra gente ganhar assim. Esse livro, gente, chama Rito de Passagem. Daqui a pouco eu vou ler sobre o que ele fala. É um dos melhores. Aqui tem 3. Nós temos um curso de Direito de Família, muito top, que é um livro escrito por meu amigo, pastor José Roberto Chagas. Esse aqui é para o pai ou a mãe que ganhar, dar de presente para o seu filho. É Namoro e Crise da Juventude. Nós estamos sorteando ele. Esse livro aqui foi eu que escrevi para a juventude, porque o jovem tem os problemas. Entre os problemas do jovem, tem o que eu quero falar na minha introdução. A fala que eu coloquei no Face. Qual a diferença entre proteção e prisão? E depois, tem brinde hoje demais, viu, Luiz? Esta aqui é uma gravata que será presenteada para o pai descolado. O que quer dizer? É aquele pai meninão, alegre. Aqui, representado pelo pastor Luiz Henrique Penholato, que é o mais novo dos pais. Esse aqui é o pai sóbrio, representado pelo Aguinaldo, que é mais sóbrio, que é mais, entendeu? Então tá aí, gente, brinde não falta. Eu já vi aqui que a Liliane, ela disse: se depender de mim, eu vou ganhar. Que ela tá compartilhando. Compartilhem, porque nós vamos fazer o sorteio. Tem que explicar que ela compartilhar na página dela uma vez só. Tem que compartilhar na página dos amigos ou marcar a roupa dos amigos, entendeu? Isso, então vocês vão compartilhar e marcar o nome dos amigos. Isso aí, na verdade, na página dos amigos. É uma forma de vocês levar a eles esse momento que nós vamos tratar. Vamos ouvir agora o pastor Luiz e as suas falas
A prolegômena é a introdução. Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui, juntamente com o pastor Gessé, a pastora Aguinaldo, a Patrícia, a Valquíria, a Ana Paula, minha esposa, e está ali a Lorena, a Mariana, minha filha. E eu sou muito feliz porque também já sou um pai, né? E agradeço a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para os nossos dias, extremamente relevante, sobre a paternidade. E todos nós sabemos que o Deus que nós servimos, Ele é um pai que protege, um pai que sustenta, um pai que disciplina e um pai que ama. Um pai que fez tudo o que poderia fazer pela humanidade, a ponto de entregar o seu próprio filho. Então, dentro de tudo isso, nós vamos tratar aqui das nossas responsabilidades também como pai, como filhos, né? Porque só poderemos ter uma geração abençoada e forte no amanhã se sermos bons pais hoje. Muito bom. Olha, Ediel entrou e eu sei que o Ediel é um dos que, como outros, poderá e saberá fazer. Tem um caminho aí que você compartilha nas páginas de grupos, não é isso? Então compartilhe aí. Eu até esqueci, mas eu vou pedir para minha esposa compartilhar na página do Seminário Palavra Andada, tá, meu bem? Irmãos, vamos lá. Eu não estou conseguindo ver, o Adriano não está conseguindo? Não. Falou com ele? Rapaz, o Adriano não conseguiu. Eu estou... Eu não consegui entrar, veio para gente fazer os comentários, que a gente vai lendo os comentários dele dentro do nosso... Verdade. Adriano, qualquer coisa você vai fazer o comentário e vai participar, ou eu entro com ele aqui. É, melhor aí. Né? Então o Luiz entra com o Face aqui, nós vamos entrar com o Adriano aqui pelo grupo. Irmãos, os mantos, né? Então não. Fique em paz, vamos lá. Irmãos, eu vou começar... Aí, ó, eu vou começar dizendo para vocês isso aqui. Porque como assim, como o Luiz, tem muitos pais. Existe um momento, existe um ambiente, existe uma hora na vida do pai, que ele protege o filho. Então existe um momento em que a mãe coloca uma cerca para proteger o filho de cair. Esse momento, quando feito na hora certa, é excelente. Top. Só que, se o pai não percebe que o seu filho cresceu e não o tira daquele lugar, o que era proteção vira prisão. E este é, para mim hoje, o final da minha participação nesta live. Discutindo a paternidade, nós vamos fazer agora a ouvir as falas dos companheiros, mas eu quero chegar neste ambiente, onde você é tão protetor que não percebeu que o seu filho cresceu. E aquilo que era proteção virou prisão. Lembrando a vocês o seguinte, Josué Gonçalves escreve uma frase no seu livro, um livro maravilhoso que ele discute, e ele diz assim: por que o filho pródigo resolveu e decidiu voltar? Sabe por quê? Porque havia do lado de lá um pai justo e coerente, que entendeu que o filho queria ir. Se o filho quer ir, o pai não pode segurar. Chegou a hora, ele quer ir, ele vai ter que ir. O que vai garantir é que o ambiente que você criou, esse espaço saudável, na hora que ele precisar voltar, ele volta. Porque ele não tem medo de você, ele tem respeito. Ele tem carinho pelo pai, ele tem amor pelo pai. E quando a ficha dele cair, ele vai dizer, sabe o quê? Rapaz, é melhor eu voltar para os braços do meu pai. E ele não volta mais como aquela criança escondida. Ele vai voltar como um homem que reconhece que errou e que sabe que o pai tem uma coisa que só o pai tem, que é misericórdia, amor e maravilha. Com essa introdução, eu estou mandando um beijo para os meus filhos, Júnior, Davi, Deus abençoe vocês, meu neto, e o neto que está chegando aí. Não precisa, nós já sou vô, não parece, né? Olha aí. Fala a verdade, gente, se fosse para mim ganhar a gravata, ia ser essa, descolado. Era o pai descolado. Luiz está aqui, gente, ó. O pastor Luiz, ele fala, pastor, eu sei por que você usa máscara mesmo. Por que eu uso máscara mesmo? Porque já faz parte do grupo de risco, irmão. Então ele é todo receoso.
Mas não é não, mano. Mas lembrando os irmãos que nós estamos sem máscara aqui, mas graças a Deus, né? Todo mundo. Tá todo mundo examinado. A minha esposa me examinou logo cedo. Deu um monte de tapa na caça do peito, pra ver se eu tava suportando. E aí ela falou que você tá bem. Quero mandar um abraço para minha pastora, a pastora Marinaldo, o pastor Carlos Fernandes. Estão aí, ao vivo. Quero mandar um olhando. abraço para todos os irmãos da igreja Semeando Fé que estão conosco. Quero que vocês compartilhem essa live. Quero que vocês mandem esse abraço, compartilhem com os irmãos. Hoje eu tô acreditando que nós vamos fazer um estardalhaço nesse negócio aí. Terra! Glória a Deus. Bauru já compartilhou. Ô, glória! Chama a Fernanda lá de Monte Aprazível, minha tia de Brasília. Isso, tem um monte mano. de gente. Chama aí, chama. Gente, compartilha a live. O presbítero Aguinaldo tá aqui doido pra falar, gente. Compartilha, Aguinaldo. Pede pro pessoal. Quem Família, só... família, vem comigo, vem conosco. Ô, glória! Compartilha aí, dá o seu like, vem conosco. Opa! Dê um glória conosco. Passa o aí. link da live. Rê, compartilha, Rê. Josival de Jesus, compartilha. Meu amigo, presbítero, vai fazer uma fala. Ó, Paty, chama o pessoal do Sul aí pra compartilhar. Marca o nome da minha mãe, da minha sogra, da minha tia. Se minha mãe tá, minha sogra tá, meu pai, meu sogro. Fala pra eles virem tudo com a gente. Por quê? Vocês já viram que não é sempre que eu peço pra compartilhar? É porque hoje o assunto pede. Pede. Nós vamos falar de paternidade em um país tenso. Em um país onde a paternidade... Não falo mais nada. Vamos lá? Vê se tem alguma fala do Adriano, eu queria ouvir aí o Adriano. Vê se tem, se não... Ai, a Rê tá aí, a Banda Ebenezer. É isso aí, Banda Ebenezer, pai, Josival. Como é que eu faço aqui? Eu chamo o Adriano aqui? Eu disse que para participar nos comentários. Tá, então Adriano nos comentários. Então vamos ouvir primeiro. Fale pra mim, Aguinaldo. Você é filho, porque ninguém é pai sem ser filho. Ninguém existe, né? Ninguém existe nesse mundo sem essa coisa boa que é a paternidade. Me fale dessa sua experiência de pai. Como é que não é ser filho, ter pai. Como é? Então, como que eu posso resumir, porque me deram 5 minutinhos. Como que eu vou resumir em 5 minutos? Pode ser um pouquinho mais. Tá? Como que eu vou resumir em 5 minutos a minha experiência como filho? Como a maioria de nós, né, crescemos numa família de classe média baixa, né? Então desde cedo começamos a trabalhar, né? Comecei a trabalhar com 13 anos e sempre tenho na minha cabeça a imagem do meu pai, sempre. Eu acho que isso todos nós temos, né, a figura. Só que tinha um problema, né? Tinha um problema na família. Meu pai, infelizmente, ele tinha um problema que era uma deficiência com as bebidas, né? Então isso foi muito vivo na minha infância, né, esse período, mas não traumático. Eu não tenho trauma nenhuma, graças a Deus por isso. Mas não nascemos num lar evangélico. Não nascemos. Classe média baixa, num lar não evangélico, um pai que tinha os seus problemas, as suas deficiências. Mesmo assim, Deus teve tanta misericórdia de nossas vidas que não foi um trauma para mim. Sempre tenho a figura do meu pai com muito zelo. Graças a Deus a minha mãe, que até hoje está conosco, ela não manchou, e isso é muito importante, ela não manchou a figura do meu pai. Bom, hein? Ela não manchou. Aí eu trago... Até se emociona, né? E a voz embarga. Aí eu trago para uma realidade do que está acontecendo com a nossa família hoje, né? O perigo que tem o distanciamento entre os casais. Isso muitas vezes bloqueia o relacionamento do pai com o filho. Por quê? Porque a mãe é uma das metas dos olhos dos filhos. É a mãe. Porque a mãe está muito presente na vida das crianças. Então, se ela não for o elo de ligação entre o pai e os filhos, essa visão, esse conceito que a criança vai criando do pai, ela vai se
desviando daquilo que tem que ser, né? Então minha mãe, graças a Deus por isso, a minha mãe não deixou com que essa imagem do pai com o filho se manchasse. Então eu tenho, como eu sou o filho mais novo, eu sou o caçula, então mais protegido, então eu não tenho nenhum problema com a figura do meu pai. Aliás, tenho, e ao contrário, tenho com muito amor. Só que se você perguntar para os meus irmãos mais velhos, pode ser que eles tenham alguma coisa, porque Contra o seu pai. Porque processo. dentro do processo ali da família. Pode ser que eles tenham, mas eu particularmente não tenho. E isso não fez com que eu deixasse de querer ser melhor do que o meu pai. Não em questões pessoais, mas ser um melhor pai do que o meu. Por isso eu olhava para ele e falava assim, eu não vou beber. Eu não quero beber. Bom. Né? Então isso nós não estamos transmitindo mais esses valores para os nossos filhos. Minha mãe sempre nos protegeu e nos mostrou que podemos ser pessoas melhores. E depois que eu me converti, eu tive uma real noção do que é ser pai. E eu vou te fazer uma, seu pai é vivo? Não, falecido. E então, assim, ele sempre foi um trabalhador. Meu pai sempre foi trabalhador. Sempre foi. Então eu lembro que eu ia no serviço dele. Então não tem como eu ter uma outra imagem do meu pai. Não tem. A imagem do meu pai está muito presente na minha vida hoje. Amém? Muito Essa, bom. deu 5 minutos aí, eu posso continuar, deu? Amém? Mas vai voltar, porque o pessoal tava dando glória aqui. O negocinho do xadrez. Tum. Luiz Henrique Penholato, fala pra nós da sua história de filho. Meus irmãos, eu até me emocionei ouvindo aqui o presbítero Aguinaldo falar da sua família. E também eu, graças a Deus, só tenho que glorificar o nome do Senhor pelo pai que o Senhor me concedeu aqui na terra. Meu pai, ele, como eu sempre digo para todas as pessoas, meu pai sempre me deu bons conselhos. E muitas coisas que eu fiz erradas na vida foi não vendo o meu pai fazer. Se eu tive alguma experiência com as coisas erradas desta vida, foi por conta de decisões pessoais minhas. Mas o meu pai sempre foi um homem exemplo, até porque no meio de 5 irmãos ele teve que assumir uma responsabilidade muito cedo. Como irmão mais velho, a minha avó, ela partiu muito cedo, com 43 anos de idade. E 3 irmãos menores, eles precisavam ficar debaixo da tutela do meu pai. Meu pai foi responsável pelos meus tios até os 18 anos. Então foi uma infância, uma adolescência, uma juventude bastante sofrida, com muita dificuldade, mas eu sempre vi no meu pai um exemplo, uma pessoa um pouco sisuda, né? Meu pai tem um temperamento forte, mas o meu pai, ele sempre me deu um muito bom exemplo, muitos bons conselhos, e até hoje ainda, de vez em quando, aí puxa as minhas orelhas, quando eu preciso ouvir umas verdades de pai para filho, ele vem e fala. E eu só tenho que agradecer a Deus pela vida do meu pai, pelo homem que ele é. Meu pai, eu acredito que esse ano completa 35 anos de casado. Minha mãe está aí na live acompanhando também. Então, eu tenho muito orgulho de o Francisco Paula dos Santos ser o meu pai. E daqui uns dias eu vou estar na minha cidade e vou passar uns dias com ele lá. Muito bom, muito bom. Gente, eu... Pra ele, não? Quer que eu pergunte? Pergunta. Não, então vai. É porque assim, ó, o pastor Francisco, que é o pai do Luiz, eu conheço, que é muito gente boa, e você fez uma fala e chamou minha atenção. Você disse assim, as coisas erradas que eu fiz não ou não foram porque o meu pai fez. Sim. Você entende que então, hoje, olhando de onde você está,
Você classifica que você teve um momento de rebeldia nas suas escolhas? E dentro da minha rebeldia, como filho pródigo que retornou, eu não voltei descarregando no meu pai, dando um exemplo. Eu errei porque o Senhor não me orientou. Não, eu errei por decisões minhas. E eu sempre tive a consciência que o meu pai, tudo que manda como figurino um pai fazer para orientar o filho, meu pai fez. E aí meu pai fica tranquilo, porque ele não é alimentado pela culpa. Boa. Né? Posso Pode, fazer a pergunta? Você, por gentileza, pega uma água para mim. Você nasceu em lar? E eu não nasceu? eu não nasci em lar cristão. E quem que foi o primeiro a se converter lá, você lembra? O primeiro da minha casa foi eu. Foi você? Foi o Sério? primeiro da minha casa. Mas assim, foi uma conversão eu costumo dizer que foi por etapas, né? Porque a primeira igreja que eu fui foi uma igreja que eu não quero falar denominação porque a gente tem como seita, né? Mas foi ali o meu primeiro contato com o misticismo, né? Com a ideia. Sabe por que eu pergunto? Porque eu acho que eu tive um contato com seu pai umas 2 vezes, né? E uma vez foi num culto, numa reunião de obreiros, né? Não sei se você lembra, lá no Pastor Luiz. No Ministério da Fé. Isso. E ele deu uma palavra lá, irmãos, parecia que, eu não sei há quantos anos que ele se converteu e que está aí na caminhada com Cristo, mas de pessoas parece que tem muita raiz. Muita propriedade. Então, assim, pode, né, a gente tem essa ideia de que a pessoa, né, do Luiz é um reflexo, né, do caráter do pai, porque depois a gente essa imagem ficou. Fica muito legal. Fica. E aí, na verdade, o que você está fazendo aqui agora é dissociar essa história que as pessoas têm em relação à fé e o caráter. Isso. O comportamento cristão e o comportamento de homem. Exato. Eu entendo que o Evangelho proporciona como dádiva de Deus a nobreza do caráter daquele que nunca teve. Mas eu tenho que admitir que o caráter, ou essa coisa relacionada, é o caráter, não é nem a personalidade, é o caráter. O caráter é o fruto de uma relação, de uma convivência, algo do tipo. Porém, quando você tem o peso da palavra de Deus te dando essa raiz, aí você tem um encorpar, né? Uma estrutura maior, e o que é muito maravilhoso. Eu geralmente tenho dificuldade de falar disso, porque o meu pai, na minha vida, eu nunca falo. Hoje eu vou quebrar um tabu aqui. Eu geralmente associo a pessoa da minha mãe, a missionária Duda, minha velhinha, meu amor. Eu sempre lembro dela como essa referência. Mas hoje eu vou romper essa barreira. Eu vou dizer assim que, com base nas verdades que a gente conhece, prega e fala, com base nessas verdades, nós entendemos que o meu pai, eu tenho uma viva lembrança do meu pai dentro do dia a dia comigo. E se um dia me perguntassem qual é o sinônimo que você dá ao seu pai, eu diria paciência. O velho é muito tranquilo. Salmo 40? Tranquilo. Só que ele é muito trabalhador, mas ele é calmo, sabe? Muito ponderado. Ele é aquela pessoa que acredita que tudo, essa é a lição do meu pai na minha vida, tudo se resolve. E eu admito que hoje, olhando aqui para esse ambiente, discutindo a paternidade, eu vou dizer para vocês, é um presente que eu ganhei do meu pai. O conceito que você firma, onde tudo se resolve. A última coisa que um filho espera de um pai é um pai desesperado. A última coisa que um filho quer ver é um pai puxando os cabelos, e quem não tem cabelo, tirando o couro da cabeça. Principalmente na fase da adolescência. Na fase da, entendeu? Que é um momento tenso. Nós falar a voz do além. Nós temos uma pauta aqui, por causa do Dia dos Pais, pelo que está nas mídias, né?
pelo que está sendo divulgado nas mídias, que hoje em dia há pais de várias formas, né? Então, eu gostaria que vocês deixassem o posicionamento de vocês aí a respeito dos pais que amam os seus filhos, mas não estão juntos dos filhos, que os filhos moram em outras cidades, em outros lugares, porque muitas vezes as mulheres falam, né? Os pais... Pai pode ter um monte por aí, agora a mãe é uma só. Mas, na verdade, a gente vê que tem muitos pais por aí querendo serem pais e eles são tirados esse direito deles por causa que às vezes as mães proíbem. Então, como que é ser um pai à distância? Como esse amor, esse sofrimento? Você está dizendo, dentro dessa nova modalidade, então, guarda, que nós vamos chegar aí, que é o final do ambiente. Você está falando, discutir sobre este que quer ser pai, mas ele vive um ambiente onde não há mais o ajuste conjugal, cada um no seu canto, como seria conviver essa realidade. Nós vamos chegar aí então. É tenso, muito tenso. Gente, eu fiz um negócio aqui, quero que você faça. Eu compartilhei o link da página nos grupos de WhatsApp. Faz isso aí também, você clica, compartilha e manda pro pessoal para eles estarem assistindo. Agora, enquanto o Aguinaldo fala, o Luiz bebe água. Aguinaldo, se você tem um pai, mas você também é pai, Obrigado, nos dê uma amor. fala rápida sobre o desafio da sua história de paternidade. Eu quero iniciar essa segunda fala com uma coisa que aconteceu essa semana lá em casa. Eu estava estudando, né, preparando aqui o material, então eu gosto de estudar bastante. Eu gosto de estudar, não que eu saiba tudo, mas eu gosto de me inteirar do assunto. E teve uma situação lá que a minha filha estava se preparando para dormir. Então ela foi no banheiro para escovar os dentes. E eu fui olhar como ela estava manuseando o fio dental e dei algumas dicas e voltei. Né? Voltei, sentei na mesa e comecei a estudar. E minha esposa estava, né, já nos braços do Morfeu, né? Dormindo. Já estava querendo... Aí ela chegou no quarto e falou: mãe, eu não consigo passar aqui, não consigo, E eu aqui, concentrado, né, estudando. Aí a minha esposa falou assim: olha, vai pro seu pai, pede pro seu pai, porque ele está estudando paternidade, ele já exerce a paternidade. Pronto, né? Então, assim, a paternidade gira em torno do quê? Justamente da nossa atividade como pai. E qual que é a nossa atividade dentro da família? Aí, se a gente for olhar a história de como que era antes, aquela coisa toda, o homem parece que ficou um pouco distante do seio da família, porque ele é aquele camarada que vai atrás Do pão, do sustento. Até nos dias de hoje, quando a coisa está mais acelerada, o homem em busca dos bens acaba esquecendo dos valores maiores. Exatamente. Então é uma coisa, e assim, lembra da minha fala inicial a respeito do meu pai? Meu pai não foi presente. Ele gostava de dar carinho, não sei o quê, mas ele não foi muito presente. Eu acho que é por isso que nós carregamos, né, até o Senhor e nos transformando, né, de passo a passo ele vai nos transformando. Eu tenho essa dificuldade. Minha dificuldade hoje é estar mais ligado com os meus filhos, as minhas filhas. Então eu tenho isso, e por isso que eu falo, o papel dentro da família é de suma importância o da esposa, da mulher. É o equilíbrio emocional. Se ela não for aquela que está ali, ó, ei, você tem que ir lá, ei, você vai ter que falar, você vai ter que fazer isso. Porque nós estamos ligados lá fora. O que vai acontecer com a proteção, com não sei o que, casa, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo, tem que sair, tá não sei o que.
E a gente fica focado em algumas coisas e deixa do afeto, da afeição, da ligação, do relacionamento. E aí, eu vi nesse estudo, eu vi uma fala de um psicólogo que dizia assim, cristão, que diz assim, quem que vai orar com seus filhos? É a mãe. Quem que vai trocar a roupa ali, arrumar para ir para a igreja? A mãe. A mãe. Então o pai, ele está meio distante disso. E nós temos que quebrar isso, né? Não temos que quebrar isso? É verdade. Mas o interessante, Aguinaldo, você me falou aqui, me lembrei aqui. O interessante é que na cultura judaica é um pouco diferente de nós aqui, né? Porque na cultura judaica, hebraica do mundo antigo, o filho macho, o homem, ele ficava mais sobre o olhar do pai. E a filha mulher ficava mais sobre os cuidados da mãe. E o pai ia colocando calcificando ali no filho a moral. E no caso dos judeus, tanto é que ali até os 5 anos, a criança ela já tem toda uma base da Torá por conta do ensinamento. Da presença. Dificilmente você vê judeu dando trabalho por aí. Porque era a função do pai, o ensinamento. Agora veja, o Josival, ele mandou uma fala muito boa aí. Ele fez um comentário dizendo que qual seria o ambiente, né? Como que se dá esse ambiente na vida de alguém que não teve um pai presente e alguns que nem teve. É o caso dele, é o meu caso que eu falei aqui. E é fato que a presença, e ele fez uma boa colocação, quando você quer ser diferenciado e luta por isso, não tendo a presença paterna, você tem homens de caráter, você tem homens sérios. E aí o que é legal, aí surge o papel da igreja. Aquela identidade do pastor, pai, padre, essa coisa top, onde esse homem se torna um referencial. Pastor Cecílio de Paula, na ausência do meu pai, ele era uma referência na minha vida. Eu sei que, para a glória de Deus, eu já fui referência na vida de algumas pessoas. Eu tenho, por exemplo, Wesley, Monique, meu filho é o Júnior, o Davi, mas eu tenho Monique, eu tenho Wesley e outros lá em São Paulo que se entrar aí vão falar. São pessoas que olharam pra gente e disseram, poxa, eu gostei do seu jeito, eu quero os seus conselhos. O Wesley é como um filho, é de Djalma, da banda Ebenezer, também como um filho, quando precisou de uma correção, veio, falou, ainda essa semana a gente discutiu. Então, eu gostei dessa fala do Josival. Se não existe a pessoa, a paternidade biológica, eu sei que Deus preparou alguém para cercar os seus caminhos e você pode se estribar na vida desse alguém. Beleza? Quer falar, Deus, Luiz? numa visão macro, né? Deixa aquela palavra, né? Ainda que o seu pai e a sua mãe te abandonem, no sentido de alguma coisa no curso da vida fazer com que a família tenha que se separar, no caso dos cônjuges, como a gente conhece inúmeros casos. Verdade. Deus sempre vai ter alguém, ou senão o próprio Deus adota E faz a diferença. o encontro, o impacto do encontro. Vamos lá, eu queria agora ouvir, enquanto o Aguinaldo vai fazer a apresentação do texto bíblico, eu quero mandar aqui mais uma vez um abraço a todos os que estão assistindo e compartilhando. Dizer para vocês que nós estamos aqui hoje em nome do projeto Palavra Andada, que parece-me que no meio dessa pandemia toda vai mudar de nome e vai ser provavelmente Fundação ou Instituto Palavra Andada. Fique no aguardo de novidade. O vento sopra e as coisas acontecem. Alguém com muita sabedoria disse, o mesmo vento que sopra na poeira do deserto, sopra no jardim. Então o vento sopra. O que eu sou? Deserto ou jardim? Deus se manifesta. Então tem coisa acontecendo. E agora, se você quiser, gente, isso aqui, não é, Luiz? O que você me diz? Isso aqui é uma rifa. O homem tá um apresentador de mão cheia. Isso aqui é uma rifa para quem quer ganhar, concorrer à Bíblia de Estudos Mateu Henry. É uma história muito bonita, você vai encontrar a história aí. Mas nós vamos agora para Aguinaldo, discutindo a paternidade à luz de um texto bíblico. 5 minutos para a sua primeira parte, depois você vai voltar, entendeu? Tá. Eu preparei aqui, irmãos. Não é você que é. Não deixa eu sozinho aqui não, viu, Luiz? Deixa Deus te usar. Irmãos, você que está com a sua Bíblia aí, pega ela aí agora. Vamos ler a palavra do Senhor. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3. Né? Esse texto
a epístola toda, ela é fantástica. A partir do capítulo 4, ele vai falar muito a respeito das nossas atitudes, né? Qual que deve ser as nossas atitudes. No capítulo 3, então, a partir do versículo 14, vai dizer assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai, a palavra Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Eu quero ler de novo. 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Não tem como falar de paternidade se não tiver essa sociedade ou esse conjunto de pessoas chamado família. Não existe como falar a respeito dessa ligação, desse relacionamento, se não existir a família. O interessante que esse texto vai me trazer é que primeiro o apóstolo vai falar que Jesus tem um pai. E aí olha onde eu fui quando eu estava lendo esse texto. Paulo está apresentando e falando que Jesus tem um pai. É igual. Se eu estiver errado, vocês que têm mais experiência me corrijam. É igual Deus fala para Moisés: Moisés, tudo que você vê aqui em cima, lá em Êxodo, tudo que você vê aqui em cima, você faz aqui embaixo, reproduza lá embaixo. Então esse texto vai me dizer que lá em cima tem algo chamado família. Se há algo chamado família, então há ali um relacionamento em que Jesus sempre e eternamente teve um pai, Deus Pai. E um outro... Deu 5 minutos? Não, Senão eu quero passar para você, Luizão. Não, e depois eu dou meu fechamento. Eu só vou lançando luz para complementar. Você falou do sentido família lá em cima, aí você vê a ideia do Gênesis 1:26. Não é fácil, façamos. Então, o que eu quero dizer? Porque há um modelo que nós aqui embaixo devemos seguir. Então há uma família, há um relacionamento lá em cima que deve ser reproduzido aqui embaixo, né? Então ele vai falar no versículo 15, do qual toda a família. A palavra família no original é pátrias. Pátrias vem de pater, e pater é pai. Olha como o texto ele é tremendo. Ele fala assim: olha, toma o nome toda a família. Ou seja, podemos colocar aqui a palavra paternidade aqui. Olha como que seria se eu colocasse a palavra paternidade, que é o assunto, no lugar de família, do qual toda a família ou toda a paternidade nos céus, porque lá existe o relacionamento de um pai para com o seu filho. E esse relacionamento do seu pai com o seu filho, ele vai nos dizer que tudo que ele, que tem toda a autoridade, disser, o filho vai fazer. Tanto é Glória a Deus. Tanto é que até o Luiz linkou, fez um Linkou, Valquíria, linkou. Ele falou algo na sua palavra introdutória, que ele fala assim, que Deus nos ama. E esse amor
fala. O pai fala nesse relacionamento de autoridade que ele tem, o pai tem, nesse relacionamento de autoridade, fala assim, filho, agora é a hora. Agora é a hora de fazer com que os planos se cumpram. Aí vem João 3,16. Muito bom. Quero passar Muito bom. a minha vez e depois eu quero Depois você concluir. volta. Depois você volta. Vamos ouvir agora o Luiz Henrique falando sobre... Não, você agora vai falar sobre o texto que você escolheu de referência e vai nos dar aí uma introdução da sua fala. Gente, se vocês estão entendendo, o que nós tivemos até esse momento maravilhoso é uma fala onde o presbítero Aguinaldo apresenta a conexão e a necessidade de se relacionar família à paternidade. E aí então ele apresenta o cenário onde os céus, lembre-se, é até o que eu quero discutir no final, venha a nós o teu reino, faça-se segundo a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Então no céu tem ordem, pai é pai, pai é pai. Vamos aí, Luiz, é contigo. Irmãos, o assunto está muito bom, abençoado. Mas dentro de tudo que o Aguinaldo está aí nos contando, e é gostoso, rapaz. A gente começa a viajar, né? Mas a gente observa na Bíblia que todo o desenrolar de Deus para a humanidade, a família ela é o pivô para que Deus desenrole aí os seus planos e os seus projetos. Quando Deus chama o Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, Deus faz promessas a Abraão, e uma dessas promessas que Deus diz a Abraão é essa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus estava falando de uma forma particular com o homem, porém Deus já estava na sua onisciência vendo nós sendo abençoados aqui como família de Deus. Então nós vemos aí a família, ela é a base, né, dos propósitos de Deus. Deus ama a família. Eu acredito que todos nós fazemos o que podemos pela nossa família, porque família é de Deus. Aí, fala, enquanto ele tá lendo, pode ir. Relaxa. Pode ir. Lembrei de uma coisa aqui que eu acho muito interessante. Teve um posicionamento de um irmão que está participando ali, falando do momento atual. Isso. Né, do momento atual, como está a sociedade, qual que é o caminho que a sociedade está tomando. Quando nós falamos em família, eu estou falando, eu acho que é o mesmo pensamento nosso aqui, é da família tradicional. Não é tradicional de ser antiga ou antiquada, não, da tradicional que é a nossa ótica a correta. Pai, mãe, filhos. Beleza. Tá? Só isso aí. É o posicionamento, esse é o nosso posicionamento de fé. Nós entendemos que é um posicionamento que nós devemos e consideramos um posicionamento coerente, plausível e, acima de tudo, à luz da palavra de Deus, aceitável. Tá bom? Pode ir, meu irmão. Bom, eu vou ler 2 textos aqui, e é a base... Pato, você não acredita, o que ele vai ler? Eu vou ler Provérbios, capítulo de número 22. Apelou, Varão. Chamou Provérbios, apelou. Tá lá no Telegram. Tá lá no Telegram. Eu vou tentar aqui ser o mais prático dos nossos dias aqui, né? E aí o Salomão, ele escreve: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, é uma fala de Salomão direcionada aos pais, para que ensine, instrui, gastem tempo, se dediquem em ensinar os filhos no caminho em que deve andar. Chegou ali o envelope de oferta? Eu tô vendo que chegou um envelope. Continua, Luiz. Continua aqui, Luiz. Eu morri de medo, Luiz. E o Salomão, eu vi um envelope ali, eu falei, pronto, é a oferta da noite. Eu falei, é pergunta, meu Deus! E o Salomão, ele diz para que os pais ensinem
os filhos não o caminho, mas no caminho. Muito bom. Porque não basta eu apenas dizer para os meus filhos, façam, e eu como pai não fazer. Por quê? Porque vai chegar uma hora que a criança ela não fica bebê para sempre. Vai passando pelas etapas, criança, adolescência, juventude, e vai chegar um ponto que a criança, não vendo o exemplo no pai, ela vai ter a possibilidade maior de tomar uma decisão pro erro. E aí, quando o Salomão, na sua sabedoria que Deus lhe deu, fala, instrui os filhos no caminho em que devem andar, ele está falando de gastar tempo. Ele está falando de semear algo na vida do seu filho que vai perpetuar a trajetória dele. Quando o pastor Gessé falou do filho pródigo que voltou, eu, no meu pensamento, vendo aquela parábola, eu tenho certeza que em algum momento naquela situação que aquele filho estava no fundo do poço, ele parou para pensar em algo que o pai lhe ensinou, em alguma coisa que o pai lhe ensinou, mas dado a sua decisão, a sua escolha, foi para longe, precisou passar por um vale e aí resolveu retornar e o pai o recebeu de braços abertos. Agora, o Salomão, ele diz, gaste tempo, ensine, se dedique como pai, para que você tenha no seu filho um futuro melhor, tanto para ele, como para a sociedade e para as pessoas que vão estar à sua volta. E aí eu vou ler um outro texto aqui, que eu já vou gastar todos os meus cartuchos agora. Não gaste Não, não. gasta não. Não gaste não. Ó, enquanto você prepara outro texto, o Josival fez um comentário interessante em cima da sua fala. E ele falou assim, você vê que coisa interessante, que antigamente o termo família tradicional nem existia. Você não precisava falar. Exato. Família é família. Família é família. Mas hoje você tem que acrescentar à família mais um predicado, mais um adjetivo. Por quê? Porque você está vivendo no meio de uma sociedade onde os valores, eu vou chamar aqui os valores intrínsecos, natos, puros, já são plena e terrivelmente discutidos. Continua, varão. Gasta mais meio cartucho. Tem mais alguma coisa aí, minha irmã? E o Salomão, Valquíria quer fazer uma fala. ele continuava dizendo, quer fazer a fala, Val? Não, fazer. pode ir, depois eu... E o Salomão, ele continua dizendo no mesmo versículo, até quando envelhecer, não se desviará dele. Ou seja, Salomão está nos ensinando a gastar tempo na educação, na moral social e espiritual dos nossos filhos, porque esse tempo de ensinamento, de semear na vida deles vai passar. Vai chegar um tempo que eles vão crescer, vão casar, vão ter a vida deles, e até quando envelhecer, aquela semente vai ainda estar dando fruto, e ele dificilmente vai se desviar. Agora, Paulo, fazendo um link, como a nossa irmã Valquíria já nos ensinou, Paulo dando conselho ao seu filho na fé, porque Timóteo via Paulo como um pai espiritual, assim como os irmãos te veem, que você citou agora há pouco. Paulo fala algo interessante na carta que ele escreve a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, e versículo de número 1 a 5. Eu vou ler rapidinho aqui, ó, dizendo a Timóteo, sabe porém isto, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, olha a qualidade de homens que vai surgir nos últimos tempos, presunçosos, soberbos, blasfemos, e aqui que está o ponto, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ponto. Olha o conselho de Paulo a Timóteo. Destes, afasta-te. Então, o que eu aprendo aqui? Que uma das características de pessoas que vão ser inclinadas com essas falas de Paulo, ou enquadradas nessas falas de Paulo, serão, infelizmente, filhos que no decorrer da sua história pegaram caminhos diferentes
e vão se enquadrar dentro de tudo que Paulo cita a Timóteo, pessoas que desobedeceram o pai. Não, muito boa essa sua fala. Meu Deus. E eu vou dizer uma coisa aqui para todos vocês. Agora virou um cenário teológico. Prestem atenção. As falas de Paulo a Timóteo, elas são extremamente contemporâneas. Hoje, esses são os conselhos que todo bom líder, todo bom pastor, todo bom apóstolo, quase deuses, como eles gostam de se chamar hoje, deveriam dar aos irmãos obreiros que atuam nas igrejas. Ele está dizendo que nos últimos tempos essas pessoas viriam, e essas pessoas chegando não deveriam ser tratadas com honra e nem com nobreza pela igreja. A igreja não deveria dar voz a essas pessoas. A igreja não deveria... Ah, pastor, isso não é muito arbitrário? Não! Por que eu vou dar voz a alguém que não tem um posicionamento coerente? Mas para mim encerrar aqui essa minha intermediação, lembrem-se, ou lembremos-nos todos, do que disse o profeta Malaquias. Olha isso. Link de Valquíria. Link as falas de Paulo a Timóteo a estas falas de Malaquias. E nos últimos tempos, eu enviarei a vós o espírito de Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais. O que é isso? Esta é a voz da igreja. Este é o ambiente que a igreja precisa estar. Esta é a palavra que nós precisamos defender. Então, Valquíria Soares fez um comentário da alienação parental, agora aí. Ou seja, ela está discutindo ou fazendo uma fala, pedindo um posicionamento acerca do papel. E aí eu vou falar do ambiente onde eu estou. Eu convivo no ambiente da igreja. Nós estamos usando a Bíblia Sagrada. Não é o Alcorão, não não, é a Bíblia. A Bíblia tem um ensino. E a alienação parental não deveria existir, e existindo, deveria ser discutida no sentido de anulada. A mãe não tem direito de desenvolver um ambiente de pânico na cabeça dos seus filhos. E quer que fica ruim? Vamos deixar isso bem quente? E não deveríamos nem ousar pensar que há uma profecia que dê sustentabilidade a esse tipo de comportamento. A Paty, a minha esposa, na qualidade de voz do além, fez uma fala que também coaduna ou condiz com esse posicionamento colocado, que está totalmente linkado a tudo isso daqui. Nós deveríamos estar atentos ao papel da igreja e não permitir que o homem seja roubado e nem se deixe roubar no direito da sua paternidade. Então, a alienação parental, diga não a ela. Esse ambiente onde os homens estão se omitindo da paternidade, isso dentro da igreja não pode existir. Você é pai, dentro da igreja, você tem que ter responsabilidade de pai. Mãe, hoje, Facebook é uma coisa linda. Esses dias, alguém no Facebook fez um comentário top. Cíntia Pereira, parabéns pra você. Você fez um comentário top, dizendo que esse papo de mulher dizer que ela é super mulher, super mãe, super pai, mentira. Mãe é mãe, pai é pai. A presença do macho na construção da estrutura psicológica de uma criança, tanto homem quanto mulher, é fundamental. Eu entendo a minha mãe, guerreira, trabalhando para mim sobreviver, mas o papel de homem tem que existir. E bem falou o Josival, se não existir na pessoa física, biológica, Deus, como foi dito aqui, preparará essa pessoa para ser esse referencial. Por isso, a figura paterna. Por isso que na condição de pastor, eu não abro mão deste ambiente onde líderes sejam formados para serem pais, para cuidar. Paulo disse isso a Timóteo. Paulo disse, cuide das irmãs, não trate elas como se fossem qualquer coisa. Elas têm um papel. Então vamos embora. Parei, falei demais.
Uma questão aqui é para colocar em pauta, não sei se tem alguém aí que possa falar, que possa representar, falar como que é ser um pai que mora em outra cidade e não pode ter o contato com o filho, que vê uma vez por ano esse filho. E muitas vezes esse pai é julgado e condenado, né? Mas eu queria que vocês falassem que esse pai também ama. Ele está à distância pelas circunstâncias, mas é um pai que também ama. Eu vi uma situação no Facebook onde o pai mora em outro estado e foi a primeira vez agora, nesse mês que passou, que ele veio pegar o filho de 3 anos e levou esse filho para o Paraná para ficar 15 dias com ele lá. Porque ele quer amar o filho e quer ter essa participação na vida do filho. Então tem pais que querem fazer a parte deles, né? Como tem pais que não querem. Só que essa é a dificuldade da nossa sociedade hoje em dia. Tem mães que abandonam os filhos. Tem mães que não querem ser mães, que deixam para a avó criar, para o vô criar. Então, isso aí, a sociedade colocou muito assim, o pai abandona, o pai abandona. Tem muitos pais que abandonam, mas tem muitas mães que abandonam. Então, se tiver uma fala de falar como que é para um pai, como que é um pai viver longe de um filho? Horrível. Posso? Pode? Deixa eu construir aqui um cenário e a gente dá para finalizar com esse questionamento. Eu li um livro, eu estava estudando um livro, que é Inteligência Emocional e a Arte de Educar os Nossos Filhos. John Gottman. Agora apelei. E ele fala, na sua pesquisa, no seu livro, ele mostra que há uma dificuldade do exercício da paternidade. Há uma dificuldade. E qual que é a dificuldade que ele, na sua pesquisa, ele encontrou? Justamente, olha que interessante, a dificuldade do relacionamento do pai com seus filhos está na figura, eu não quero que os irmãos me interpretem mal o que eu vou colocar aqui. Mas eu te dei a referência do John Gottman, escritor desse livro. Ele diz que uma das dificuldades do relacionamento do pai com os filhos é o trabalho feminino. O trabalho feminino, ele, querendo ou não, está colocando a mulher num pé de igualdade e numa independência onde ela começa a ter algumas atitudes que vai contra a figura do pai. Por quê? Porque a família, ela tem no pai, a figura do pai, como o provedor. Agora a mulher, inserida no mercado de trabalho, começa com a sua independência. Tendo já uma independência, ela vai falar assim, olha, eu não gosto do jeito que ele fala com minhas filhas. Eu não estou gostando do jeito que ele está tratando as crianças. Eu não gosto do jeito que ele está se comportando aqui. Então, como eu tenho agora a minha independência, vou sair fora. Né? Mas não é toda. O irmão, ele achou na pesquisa dele que isso é um fator. Então, quando eu tenho um trabalho feminino, mas o divórcio, eu tenho zero paternidade. Zero paternidade. Infelizmente. Eu tenho um trabalho feminino, eu tenho independência da mulher, e eu tenho essa mulher independente que agora não quer mais estar dentro de uma família. Ela quer criar porque ela tem sua independência. Tira-se a figura do pai. Então, trabalho feminino com todos os seus resultados, mas o divórcio, zero paternidade, zero figura do pai. Só que tem o contrário. Quando eu tenho o trabalho feminino mais um casamento estável, eu tenho o equilíbrio entre a figura do pai e a figura da mãe, se harmonizando, cada um fazendo o seu papel, cada um desempenhando o seu papel.
quando há isso, só Deus na causa. Infelizmente, eu não sei quem foi que perguntou, mas há inúmeros casos dentro da igreja que vive esse momento. Eu poderia citar o meu caso, mas eu não vou aqui legislar em causa própria. Mas há muitos irmãos que passam por isso. E é só Jesus. Só Jesus. Porque haverá na minha e na sua vida a plenitude do tempo. Onde Deus ele vai fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. E Ele vai trazer novamente, se for da vontade dEle, novamente essa união do pai com o filho que está distante. O Alessandro, pastor Alessandro Lopes, nosso amigo, companheiro, assim como muitos aí, Claudete, tem um pessoal que está fazendo bastante pergunta, e o Alessandro, na qualidade, eu vou dizer aqui, ó, no divã de psicólogo que o é, ele faz uma fala interessante, Agnaldo e Luiz, ele diz assim: é imprescindível a figura paterna na relação mãe-filhos, pois os filhos são simbióticos com a mãe, e o pai faz o corte, colocando o filho no lugar de sujeito, e isso só é possível com essa projeção. Penso que a ideia é a relevância do papel, ou seja, a presença da mãe, ela tem um vínculo, uma descarga emocional muito forte, muito forte. Então é muito complicado o século que vivemos. Eu até vou começar a caminhar para chegar nos dias atuais, né? No século que vivemos, no tempo que vivemos, com essa sociedade que vivemos, esse ambiente que Gottman apontou, que é triste e verdadeiro, onde o recurso financeiro fala mais alto. Aí então eu percebo que o homem começa a frustrado, os mais nobres frustrados e os relaxados aproveitadores começam a fugir do seu papel, e isso vai trazer uma crise existencial para a nossa futura sociedade. Os nossos filhos, que são o nosso legado, vão sinceramente sofrer e muito esse impacto que hoje já virou normal. Aí eu trabalho, eu pago, porque tem mãe que pensa que o papel eu pago, eu compro o que ele quer e acabou. Não, o seu filho precisa de um homem, que é o pai ou a figura paterna, inclusive para dar ordem. A Claudete fez uma fala, e daqui eu já ouço o Luiz, fez uma fala sobre Eli. Claudete e todos os irmãos e amigos, Eli e Samuel não foram a excelência da paternidade, por incrível que pareça. Davi, ótimo rei, péssimo pai. Samuel termina o seu histórico sacerdotal e não tem ninguém para substituir. Agora, ouça isso aqui. Eu pago, dá licença para mim usar esse termo, tá, senhores? Catedráticos. Eu pago pau para o Eliseu. O Eliseu e o Elias desenvolveram uma relação tão gloriosa e bela que o Elias, ele não só deixou um legado crescente sobre Eliseu, inclusive em número de milagres, como ele deixou um histórico. Olha essa frase que a Bíblia registra. Onde está, o Elias de Deus? Essa frase não existe. É onde está o Deus de Elias. Ele, o Elias, foi uma referência espiritual tão gloriosa na vida do Eliseu, e quando Deus tomou Elias para si, Eliseu está tranquilo, bem posicionado, e ele guarda consigo essa certeza: o Deus do meu Senhor é o Deus dele e vai ser o meu. Ou seja, existe uma necessidade de você criar uma relação onde você é imprescindível até a hora que Deus te tira, até a hora que Deus te recolhe. Então eu entendo que eu quero muito que os meus filhos olhem para a minha história, para a minha trajetória e digam: o meu pai me apresentou um Deus maravilhoso. Eu vou falar aqui para você que é muito importante, ó. Francisca Francilene Oliveira. A pergunta dela, ela escreveu aqui, ó: eu tenho uma neta de 5 anos fora do casamento do meu filho e eu não tenho vontade de conhecer essa neta. É pecado? E eu não tenho vontade de conhecer essa neta?
Ó, primeiro que eu vou dizer para ela que é pecado o sentimento, a leitura do sentimento. Mas eu não vou chamar isso ainda de pecado, porque a partir de hoje vai ser. Francisca, você está dizendo, eu tenho uma neta. Olha o que você está dizendo. Ela eu é minha tenho tia, uma neta. lá Sua de tia? Brasília. Aí, então que bom, Francisca, receba. Você está dizendo, eu tenho uma neta. Isso é o peso das suas próprias palavras. Porque lá, de dentro para fora, de maneira intrínseca, no seu subconsciente, a informação está pesando. Minha neta, Eu tenho. minha neta. Vamos reconhecer-te minha em neta. nome de Jesus. Tá bom? Mas Deus vai te dar graça, você vai romper. Eu respeito esse seu distanciamento, essa falta de elo afetivo, mas eu profetizo, do jeito que você escreveu, essa hora vai chegar. Você vai escrever pra gente no Palavra Andada e vai dizer, Deus me deu graça. E eu agora não só tenho uma neta, como eu abraço a minha neta, beijo a minha neta e é chique no último. Quem vai agora? Pode. Não concluiu, ele não É, concluiu. mas- Tá tudo tão... Josival também fez uma fala. Ó, Qual pode que é a ler, fala Valquíria. Lê, O ambiente religioso mascara muitos pais omissos. Os gritos dos pregadores nos púlpitos são tantas vezes uma vazão de suas crises em família. Meu Deus, Josival, você pega pesado. Eu vou descontar isso na sua live amanhã. Amanhã ele vai fazer uma live falando de Jó. Amanhã eu tô na sua live. Eu também É, quero. mas eu eu não posso quero escutar. Gente, participar. o Josival é um mano, é meu irmão, brother. Hoje, se eu não me engano, ele tá morando em Jacareí. Homem de Deus, companheiro. Amanhã ele tem uma live falando sobre o sofrimento e comparando a história de Jó, o livro de Jó e o momento atual. E essa sua fala assintosa, Diretiva. né? Ela é muito boa. Ela é muito boa, porém, ela me deixa muito triste, porque ela é verdadeira. Existem muitos pregadores, de fato, que estão dando gritos no púlpito. E alguns estão vivendo fora de toda uma realidade espiritual por conta do trauma e dos dramas que viveram. E eu sei, você também sabe, nós aqui sabemos, que isso pode ser curado. E o papel para se trazer cura e deixa eu fazer a minha fala bíblica aqui, que eu já estou indo para o final, porque os homens são uns catedráticos. Eu tenho que fazer tem uma 5 horas. pergunta que é pro final. Então prestem atenção. Quando eu... Você lembra da Lolo começando a falar? Papá? Ela falava pai Aguinaldo? Como é que ela fala? Papá? Pá? Você lembra Não, eu não. É não, tudo não vou lembrar. muito difícil de assimilar, né? Já difícil de assimilar. Jesus Cristo! Jesus Cristo! Você sabe por quê. Jesus Cristo, ele falou bem assim Ponto, para nós. Ponto, Jesus Cristo falou assim para nós. Abba. Abba é um termo, hoje já virou um negócio violento. Isso aqui tá, não, mas é mais, eu ia falar do ambiente poliglota, do hebraico, do latim, do grego que se deu aqui, mas Abba é um termo utilizado para facilitar, ou no caso de Jesus, ele está fazendo a releitura da fala das crianças que ainda não conseguiam chamar o pai de papai pelo nome. Então, papá, pensa nesse ambiente. Jesus estava dizendo ali que nós, em todo o tempo, devemos ir a Deus como essas crianças que ainda não se formaram, essas crianças que ainda não conseguiram. Eu tenho hora que eu sinto saudade, Luiz, do tempo em que, rapaz, o que eu vou falar agora é muito doido. Vou até levantar. Eu sinto saudade do tempo em que eu não tinha essa construção teológica sobre Deus. E Deus estava, aos meus olhos e entendimento, aquém de toda e qualquer conclusão teológica. Hoje eu me vejo obrigado, por conta da informação, a ponderar a onisciência, a soberania, a grandeza. Isso foi o que Jesus disse. Não, a criança não quer saber, meu irmão. Papá. Você entendeu? Ela quer papá. É essa a fala de Jesus. O Pai que nós buscamos em Deus é esse. Então preste atenção. Em todo tempo, recorra ao céu quando você tiver alguma deficiência e deformidade no conceito da sua paternidade. Sempre, Aguinaldo, com seus cabelos
escondidos. Luiz, com seus cabelos gelificados. Eu, com os meus cobertos. Mas todos nós, independente da idade, todos nós, sempre que recorremos a Deus, vamos a Ele como Ele sendo aquele que é o Pai. E eu só posso chamá-lo de Abba, Pai querido. Sem muita grandeza, sabe por quê? Não importa o seu tamanho, a sua idade, não importa o seu título, a sua patente pastoral. Dá licença, irmãozão. Quando você dobra o joelho, existe alguém que você tem que chamar de Abba. Dentro desse ambiente, onde você se relaciona com Deus, você aprenderá a exatamente saber e discutir a paternidade, incluindo esse ambiente de relação entre Elias e Eliseu, entre Samuel, entre Eli, entre Davi, entre tantos e tantos pais, como é o caso de Abraão, que estiveram entre nós e ficaram registrados para a nossa referência e vida. Vai lá, Luizão, estou muito alegre. Eu vou falar aqui, ó, para encerrar, para a gente encerrar. Pode começar pelo Gessé, mas eu vou pedir para cada um de vocês, pais que falaram sobre paternidade, vou falar para começar pelo Gessé, começar por você, fale algo para o seu filho. Porque um dia eu ouvi algo do Gessé muito bonito que ele falou a respeito do filho com 3 anos. Então, fale algo que demonstre o amor de você pelos teus filhos e depois sucessivamente dos 3 para a gente encerrar. Porque nós falamos do Abba Pai, dos outros pais, agora falem vocês, para os filhos de vocês. Alegria, minha esposa, agora, botando o paredão aqui, ó. Mas eu não tenho muita dificuldade não, porque até vou olhar para a câmera ali, ó. O Júnior, meu filho, e Davi, meu filho, e Brian, meu neto, e a futura criança que está... Brian nada. Filho? Não, mas é que neto é filho também, né? Nós também somos seu filho. Eu já tenho que falar eu. Fala, filhos. Tô brincando. Eu quero dizer para vocês que é muito especial o sentimento de pai. Eu, quando a mãe do Júnior estava grávida do Júnior, eu tinha um temor muito grande de como ele nasceria, né? A expectativa que eu tinha era nesse processo de sendo gerado, os cuidados com a possibilidade de qualquer deformidade, e eu orei pelo meu filho desde o ventre, orava, colocava a mão sobre o ventre, orava, porque eu queria de verdade que ele tivesse saúde. E eu tenho uma foto onde eu monto, tem 2 fotos marcantes, uma vai entrar domingo no Face. Quem é curioso vai lá e vai ver. Mas tem uma que eu subo em cima das costas do Júnior, que é muito legal. E tem outra que eu estou ensinando ele a lutar, lá atrás. Então, esses ambientes, esse momento em que a gente está junto, em que você, na verdade, como já disse aqui o Luiz, você caminhando com o seu filho o ensina. E eu, no caso do meu filho, eu sempre ensinei para ele esse caminho da independência. O Júnior, ele foi ensinado a ser independente. Eu cheguei na casa do meu filho esses dias com a Paty e com 2 colegas que ele nunca viu. E o meu filho os recebeu como se fosse eu na minha casa, porque ele aprendeu isso. Então é muito legal quando você tem um filho e você olha para ele e fala, esse menino aprendeu algumas coisas comigo. Isso é bom. Isso é uma alegria de qualquer homem, é dizer, esse rapaz aí aprendeu isso, isso e isso comigo. E eu fico feliz por você. E espero em Deus que o meu legado, eu no caso tenho que dizer, aqui não tem como fugir, muito do que o meu filho aprendeu comigo, eu herdei da minha mãe. Não exatamente do meu pai, como eu já disse no começo, do meu pai herdei a paciência e a expectativa de que tudo se resolverá. Mas no caso do meu filho, eu herdei muita coisa com a minha mãe. E eu sei, Juninho, que o tempo de Deus para a sua vida está perto. Eu quero te ver comigo. E nós vamos profetizar juntos, essa verdade que disse Malaquias. Coração de pais convertidos a filhos, de filhos a pais. E eu quero um dia poder dizer isso aqui, ó. O pastor Gessé não pode ir, quem vai é o outro Gessé. O Gessé Carlos da Cruz Júnior. Glória a Deus! Te amo, meu filho! Aí! É isso aí, isso aí. Nem li o texto. Deixa eu fazer os meus agradecimentos para os meus filhos. Pedro, Luiz Fernando e Yane. Uma hora dessa deve estar dormindo já. E a minha pequena Mariana, a caçulinha tá ali. Os amo
falo com vocês todos os dias, brigo bastante com vocês, porque procuro fazer, claro que sou falho também, mas procuro fazer aquilo que o Salomão nos ensina, né? Semeia, ensina os teus filhos no caminho que devem andar. E a alegria do Pai é sempre estar com vocês na presença de Deus. Então, se Jesus me levar hoje, um pedido que eu faria a Ele, se desse tempo, né, não fosse algo fulminante, rápido, é para que sempre colocasse pessoas para cuidar dos meus filhos, para que continuassem firmes na presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem que habla, irmão amigo? Capricha, Aguinaldo, capricha com a Lorena. Eu nem mencionei, desculpa, perdão, eu não ter mencionado o nome das minhas filhas no início da live. A minha primogênita, Jenny Esther, Miriam Stephanie, lindas. Que nome lindo. Se depender dos nomes, é Grammy. Nome é nome de... Nome de artista. Lorena, meu xodó. É uma das crianças que eu mais Ali. conheço a Bíblia que eu conheço. E o Arthur, meu filho do coração. São... eu tenho uma profunda preocupação. Eu tenho muita preocupação de ser, como o Luiz falou, de ser referência, de ser um referencial. A nossa história não é uma história muito legal, mas em Cristo eu creio que ela findará numa alegria sem tamanho. Eu creio muito que o Senhor tem muitas coisas para cumprir na vida de vocês. Eu oro para que isso aconteça. O que o Pai pode fazer agora para vocês é oração. Orar, colocar vocês diante da presença do Senhor. Tenho muita preocupação com vocês, muito, demais. Uma, que é a Lorena, está debaixo dos meus olhos, então eu consigo ainda descansar no Senhor. Mas Jenny Esther, Miriam e o Arthur, que ficam um pouco mais distante de mim, é crer que existe um Deus no céu, que há de suprir toda e qualquer necessidade que venha faltar no coração de vocês. A minha grande preocupação é que, não que vocês tenham de tudo, mas que tenham Cristo. Essa é a minha grande preocupação. Isso eu oro para que o Senhor, olha ela aqui. Essa aqui eu sei, porque ela tem me colocado no caminho do Senhor. A hora que eu penso que eu vou cair, que eu vou desistir, eu tenho que olhar para ela, porque ela vai falar assim. Então, Jenny Esther, Miriam, Arthur, vocês que não convivem conosco, saiba que o nosso desejo, meu desejo, da minha esposa, da Valquíria, da Val, é que tenha Jesus Cristo no coração de vocês. Porque tendo Jesus no coração, o nosso trabalho aqui foi realizado. Amo vocês muito. Maravilha! Eu quero mandar um abraço para todos os meus filhos na fé. Todos. E eu vou representar dois nomes aqui que representam a ala feminina e a masculina. O Nick Procópio e o Wesley. E aí eu tenho um problemaço por causa do Edjalma também. Então, tá feita a balança. Deus abençoe vocês. Queridos, nós vamos dizer uma notícia boa. Domingo, Aguinaldo Cornélio, o presbítero, preparou um sermão que não deu. Mas ele vai ministrar na igreja Semeando Fé, domingo pela manhã. E nós estaremos transmitindo direto do canal Palavra Andada. Então, o que não pôde ser dito aqui será ministrado no púlpito da Semeando Fé. Quem quiser ir presenciar e estar lá presente, eu não aconselho, porque não dá. É muito difícil, nós estamos num processo difícil. Os membros estarão lá e vocês estarão assistindo no canal do Palavra Andada. Aguinaldo Cornélio estará pregando no primeiro horário e depois, provavelmente, o Gessé Carlos estará fechando no segundo horário. Então, domingo de manhã, Dia dos Pais, e nós estaremos se encerrando tudo isso aqui, junto para a glória de Deus.
tratando desse assunto maravilhoso. Eu estou tomando a liberdade de, em nome da boa fé e dos bons costumes, dar ao pai descolado, Luiz Henrique, essa gravata. Ao pai mais conservador. Tá bom? As outras serão sorteadas. Os livros que serão sorteados. Esse aqui, ó, Rito de Passagem. Ele fala em que momento o seu filho se torna adulto. Como um pai pode fazer nascer em seus filhos um futuro homem ou uma futura mulher? Esse livro, sem dúvida nenhuma, é excelente. Namoro e Crise da Juventude dispensa comentário. Eu escrevi para o seu filho. Então, esse aqui é um presente que você deve dar para o seu filho. Sabe aquele papo que você não consegue falar com seu filho? Você pegou seu filho se masturbando, vendo revista pornô, você pegou seu filho de olho na menininha, na janela, pela brecha, não tem coragem de falar, porque tem pai que é fraquinho para falar. Então você compra esse livro e dá para o seu filho de presente. E a sua filha? Sua filha na internet já, uns esqueminhos estranhos, já de olho até nas outras menininhas, por causa dessa nova era moderna. O sangue de Jesus tem poder, seja pai, chega junto. Não tenho coragem. Dá esse livro para ela de presente. Se você ganhar, você dá. Se você não ganhar, você compra a gente. Entendeu? Glória a Deus. E esse aqui é o curso de Direito da Família, escrito pelo meu amigo pastor José Roberto Chagas. Essa daqui é uma necessaire que será dada, feito sorteio, para quem mais compartilhou. E essa carteira aqui, tá vendo, pastor José? Gente, só que eu não sei como é que vocês vão fazer. Vamos encerrar. Ó, vamos orar, vamos encerrar. Eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer agora. Vai ser hoje o sorteio. Falou que não vai ser hoje. Espera aí. Ó. Cadê? Aqui, ó. Hoje. Cadê? Hoje aqui. Os irmãos estão silenciosos. Olha, o pessoal vai baixar aqui. Vai lá. Aqui, ó. Luiz Duvidon. Hoje eu tô de chefe. Aí, ó. Não, vai. Aqui, ó. Aí, Comemoração ao Dia dos Pais, o Gessé vai cozinhar pros filhos dele aqui na fé. glória. Filho na fé não, são meus companheiros. Ó, gente. Depois, né? Daqui a pouco nós vamos fazer um guisado aqui. O David tá ali pra me ajudar, meu companheiro. Não, é o Le Ferru Le François. É o nome do nosso pai. Gente, o sorteio Gente, não isca será, na chapa, deliciosa. o sorteio não será agora, porque as irmãs vão organizar. E aí nós vamos fazer uma live mostrando o processo, tá bom? Nós vamos orar agradecidos a Deus por tudo isso. E você se compromete em responder as perguntas depois? Sim, tá feito, tá feito. Pode orar, pastores queridos. Irmãos, antes de encerrar Ô, glória. e finalizar aqui a oração, nós estamos com uma rifa que nós vamos no dia 15 de setembro sortear a Bíblia de Estudo que não trouxe, né, pastor José? Ela não pôde vir. A Bíblia de Estudo Mateu Henry é uma Bíblia muito boa para aqueles que amam a palavra de Deus, que querem aí se aprofundar nos conhecimentos e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós temos aqui essa rifa, já tem aqui alguns números vendidos, mas ainda nós temos aqui vários nomes disponíveis. E você que está assistindo a live, nós temos aí uma conta que você pode depositar. Cada número custa apenas R$10. Então você que quer ajudar o projeto Palavra Andada, o pastor Gessé, missionária Patrícia, nós temos visto aí que os irmãos têm gastado, né, a vida na área do ensino da palavra. E a Patrícia, você começa a ouvir os projetos que Deus coloca no coração dela. É tanta coisa boa, porém a gente precisa de recursos. E um desses recursos é através dessa rifa que você pode aí adquirir um número. E eu tenho certeza que você vai estar não apenas comprando, você vai estar investindo no reino de Deus. Dia 15 de setembro você tem a oportunidade de ganhar uma Bíblia de Estudo. Pastor, e se eu não ganhar? Se você não ganhar, pode ter certeza que Deus vai te recompensar de uma outra maneira, mas o importante é nós contribuirmos. Amém? Cantinho da Vó Tonha. Quem mora em Campo Grande, quando acabar a pandemia... Acertei? Tonha. Quando acabar a pandemia, esse espaço é maravilhoso para você fazer uma festa, para você fazer um conclave. Nós, inclusive, estamos crendo que um conclave é o que nós faremos aqui, pelo Palavra Andada, com a Conferência de Vida Profunda, Correndo com os Mais Velozes. Ela acontecerá nesse espaço e vocês são nossos convidados. Mas quem quiser alugar,
Assim que passar a pandemia, liga, procura, escreve lá, Cantinho da Vó Tonha, arquiteto David e sua digníssima esposa Fernanda Freitas estarão atendendo vocês e proporcionando a vocês negócios maravilhosos. Oremos, pastores. Senhor nosso Deus, queremos te louvar, Senhor, e bendizer o teu nome, por tudo que foi falado, foi dito, que foi comentado neste lugar. Deus, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor visita, Pai amado, cada irmão, cada irmã, Senhor, que tem passado, Senhor, algum problema nessa área. Que o Senhor venha, Senhor, de encontro à necessidade do teu povo, da tua igreja. Abençoa, Pai amado, esse projeto, palavra dada. Deus amado, que venha contribuir para que o reino do Senhor, que o reino de Deus cresça, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Que o teu nome, mais uma vez, seja engrandecido para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Deus é Pai, é a sua honra. Até a próxima. Não vai aparecer as vozes do além aí? Vai lá. Tchau.